Deus abençoe a tua vida. Hoje vamos falar da terceira parte. Estamos desenvolvendo o tema de espiritualidade, especialmente estamos falando sobre a terra como elemento da criação, a espiritualidade da terra. E hoje, na terceira parte, vamos falar sobre alguns mistérios ligados à terra. Vamos ler 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo de número 14. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para com que estão parecendo. Para estes últimos somos cheiro de morte para a morte, mas para aquele que outro boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Vamos ler juntamente Êxodo, capítulo 3, capítulo 4. Êxodo 3, 4. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor, e Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. 5. Deus continua a dizer: não te aproxima daqui, tira a tua sandália dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Ok, quero te falar de um fenômeno. Primeiro quero falar do perfume. Nós somos perfume em Cristo Jesus. Em termos de espiritualidade, existem perfumes espirituais. Ou seja, existe espírito que governa certas regiões. Como fisicamente nós podemos ver um cão que proteja um quintal, um território. Se nós fazemos paralelismo, tudo que nós podemos ver fisicamente pode ter um paralelismo espiritual. Espiritualmente existe a entidade espírito também que guarda certas regiões terrestres. Quando alguém está a falar com a terra, quando demos a palavra profética sobre a terra, realmente estamos a falar sobre os espíritos que governam a terra. Por isso Jesus Cristo falava com a natureza. Lembra-te o fenômeno quando eles estavam na barca, a tempestade veio. Jesus falou com a tempestade, porque atrás disso havia espírito. Como alguém pode falar no mar, você está falando com o mar, mas na realidade você está falando com o espírito aquático. Então, em cada região existe espírito que governa. Quando a palavra profética é liberada para falar com a terra, é alguém ungido e tem autoridade espiritual em Cristo Jesus, porque tudo que estou a falar está em Cristo Jesus, que terá poder, que terá identidade espiritual. Então, essa pessoa está dirigindo-os a certas espiritual. Então, vamos observar aqui um fenômeno. Quando você vai numa viagem, numa fronteira, existe policiais da imigração do lado de um país e do lado de outro país. Em outros países tem que colocar impressão digital. Então, em outros países, ele vai assinando. Quer dizer, você está entrando em outro território. É assim, você precisa ser reconhecido no país onde você está entrando. Espiritualmente é assim. Ok, quando voltamos no fenômeno de Moisés, ele entrou num território divino. Ele ouvia a voz do Espírito que estava chamando. Moisés ouvia a voz de Deus, mas Deus lhe falou: não te aproxima ao lugar que você está, é santa. Quer dizer, aquele território era território divino. Cada território que você entra, há o Espírito que governa. Cada vez que Deus quer abençoar alguém, ou Deus vai mandar a bênção para ti, a teu encontro, ou Deus vai te mandar numa terra na qual Ele preparou para te abençoar, porque a terra contém riquezas, bênçãos. Eu expliquei no vídeo passado que a terra é que nos dá de comer, a terra é a nossa fonte, a terra é a nossa mãe que nos sustenta. Então o local estava santo. Ok, eu fiquei a pensar algo sobre esse fenômeno. O sapato de Moisés, ele andou em outras terras, em outros territórios, levou sujeira. Então logo se ele continuasse com sandálias, poderia sujar o lugar santo.
Deus lhe falou, tira as sandálias. Segunda coisa, com a sandália, a Terra Santa não tinha como reconhecer, porque há uma ciência que se chama reflexologia, ele demonstra que nos nossos pés, debaixo dos nossos pés, existe terminologia, quer dizer que os nervos têm as suas terminologias debaixo dos pés. Então, quando nós tiramos as sandálias, nós fazemos o reconhecimento como se fosse, estamos a deixar impressão digital na Terra. A Terra é uma entidade viva, ele nos reconhece quando estamos sem sapato. Por isso Moisés ficou sem sapato para ser reconhecido pelaquela terra. Bem amado, a espiritualidade é real, o mistério da terra. Existe espírito que governa território. Por isso, mesmo quando Paulo falava de potestades, então tem espírito que governa certas regiões. Você precisa dominar a espiritualidade para vencer o mundo. Deus abençoe a tua vida. Falas com o profeta Pedro Muquemi.